Salve, salve! Alguém sabe quais são as relações métricas de um triângulo retângulo? Não? Vocês sabem sim, pelo menos uma eu tenho certeza que vocês sabem. Vamos vê-las depois da vinheta. Relações métricas no triângulo retângulo. A gente vai precisar de um triângulo e de um triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Vamos colocar esse ângulo de 90 graus aqui, nesse cantinho aqui. Esse é o ângulo de 90 graus. E olha, tudo que eu vou falar aqui, todas essas relações só valem para o triângulo retângulo. Se ele não tiver um ângulo de 90 graus, se ele não for retângulo, não vale nada disso. Isso só vale para o triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Vamos colocar alguns lados aí. Vocês já sabem que o triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus e o lado oposto a ele é a hipotenusa. Eu vou chamar de A, essa hipotenusa, mas vocês não se fixem na letra A. O importante é saber onde é a hipotenusa. É o oposto, está em frente ao ângulo de 90 graus. É o maior lado que está oposto ao maior ângulo. Os outros dois lados vou chamar de B, que são os catetos, né? E nós vamos precisar também da altura relativa à hipotenusa, que é a medida do vértice, que tem um ângulo de 90 graus, perpendicular à hipotenusa. Esse é o H, a gente vai chamar de altura. Eu vou também dividir agora a hipotenusa em dois pedaços. Da altura para cá, vou chamar de M. Da altura para lá, vou chamar de N. De novo, não se fixem nessas letras, né? Fixem no desenho. Eu tenho a hipotenusa, é o maior lado. Depois eu tenho dois catetos, eu tenho a altura. E tenho dois pedaços da hipotenusa, que a altura dividiu em dois. Bom, evidentemente, a hipotenusa A é igual a M mais N. Claro, eu dividi em dois e vai ser. E a primeira relação que vem no triângulo retângulo é aquela que vocês já sabem. Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? No nosso caso, o A ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma do B ao quadrado com o C ao quadrado, a soma do quadrado dos outros dois catetos. Vamos então ver as outras relações. Reparem neste lado C, nesse cateto C. Ele tem um correspondente aqui, um M, né? Eles estão do mesmo lado da altura, o C e o M. Então, qual a relação entre o C, o M e a hipotenusa? O C ao quadrado é igual ao M vezes a hipotenusa. O C ao quadrado é o M vezes a hipotenusa. O lado vezes a sua projeção. Esse pedacinho aqui a gente chama de projeção de C. Não importa o nome, fixem na figura. O cateto ao quadrado é esse pedacinho que está fazendo referência a ele vezes a hipotenusa. Se eu pegar o B, ele vai fazer referência ao N, portanto, analogamente, o B ao quadrado é o N vezes o A. O B ao quadrado é o N vezes o A. E o H? O H ele está se referindo aos dois pedaços da hipotenusa. Então, o H ao quadrado é M vezes N. Fixem essa figura. Se lembrem dessa figura, dessas relações de cateto com sua projeção, cateto com sua projeção, altura, as duas projeções. Existe uma outra relação ainda, que é B vezes C igual a A vezes H, que é pouco usada e não tem jeito de fazer relação aí, ela vai ficar aí solta. Percebam que essa relação, Pitágoras, é a mais importante de todas. As outras são relações auxiliares. Tem mais relações, tá? Existem outras relações, não vou nem comentar aqui. Tudo bem? Eu vou aproveitar, já que nós estamos falando nisso, e falar sobre a natureza dos triângulos. Os triângulos, eles podem ser retângulos, quando tem um ângulo de 90 graus. Podem ser obtusângulos, quando tem um ângulo maior que 90 graus.
e podem ser acutângulos quando tem ângulos menores que 90 graus. Sempre que o quadrado do maior lado for menor que a soma do quadrado dos outros dois, esse triângulo vai ser acutângulo. Se for igual, nós já vimos, teorema de Pitágoras, triângulo para triângulo retângulo. E se o quadrado do maior lado ele for maior que a soma dos quadrados dos outros dois lados, esse triângulo é obtusângulo. Isso é só um apêndice aí para vocês saberem. Tá bom? Muito obrigado até agora. Nós vamos resolver alguns exercícios agora. Vamos lá fazer exercícios? Prestem atenção em qual daquelas relações eu mais vou usar aqui. Daquelas que nós vimos agora há pouco. A diagonal de um quadrado de lado L mede. Bom, quadrado, está aqui o quadrado, ABCD, tem lados iguais, né? E tem ângulos de 90 graus. Todo quadrado é assim. A diagonal dele, está aí a diagonal, AC. Tem algum triângulo retângulo aí para a gente aplicar nossas relações métricas? Opa, se tem, né? Diagonal D, se tem, olha aqui o triângulo retângulo. Tem esse de cima também, podia usar qualquer um. Mas eu vou usar esse de baixo. Vou fazer o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo BAC. Teorema de Pitágoras, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É esse aqui, então. Então, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado d ao quadrado é igual ao quadrado a soma do quadrado dos outros dois lados. Então, é L ao quadrado mais L ao quadrado. Vai ficar 2L ao quadrado. Se eu aplicar a raiz quadrada, raiz de 2 vezes raiz de L ao quadrado, posso separar a propriedade de raízes. Raiz de 2 é raiz de 2 mesmo, raiz de L ao quadrado é L. Então, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Temos aqui letra D neste exercício. Bem simples, né? O que eu apliquei aqui? Teorema de Pitágoras. Nesse segundo, a altura do triângulo equilátero de lado L. Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os três lados iguais. No nosso caso, os três lados medem L. E a altura desse triângulo, ela é perpendicular a um lado e vai até o outro vértice. Divide esse lado em dois. Vou chamar aqui de M, né? AM é igual a MB, metade de L. Divide no meio essas duas. Dividiu no meio aqui. Tem algum triângulo retângulo aí? Opa, tem dois, né? Tem o ACM e o BCM. Aplico em qualquer um deles o teorema de Pitágoras. Vou aplicar no BCM. A hipotenusa é o oposto do de 90 graus, consequentemente é o L. Então, o L ao quadrado é igual a CM ao quadrado, que é o H, estou chamando de H, o CM, né? Está aqui um de 90 graus. O H ao quadrado mais o L sobre 2 ao quadrado. L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado, 2 ao quadrado, L ao quadrado sobre 4. O que eu quero saber aqui é o H, então vou passar para lá. O L ao quadrado sobre 4. Vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Isso é 3L ao quadrado sobre 4. Se eu tirar a raiz de 3L ao quadrado sobre 4, é raiz de 3 mesmo. Raiz de L ao quadrado é L e raiz de 4 é 2. Está aí a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Se vocês memorizarem essas fórmulas, é muito bom. Tanto essa da diagonal do quadrado, que é L raiz de 2, como a altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, vai ajudar bastante. Se não memorizar, façam essa conta na hora. Tudo bem? O que eu usei aqui para fazer? Correlação. Pitágoras. Sempre ele. Sempre Pitágoras. A terceira, as bases de um trapezo isósceles medem
7 e 13. Se a altura do trapézio é 4, o seu perímetro é. Quero saber o perímetro de um trapézio isósceles. Trapézio isósceles é aquele que tem dois lados paralelos e os dois que não são paralelos são iguais. Essa é a característica do isósceles. Esses dois lados AD e BC têm a mesma medida, né? E o lado AB, por ser o menor, vai medir 7. O lado DC, por ser o maior, vai medir 13. Correto? A altura desse trapézio é essa barrinha verde aqui e mede 4. Isso é uma característica do trapézio isósceles. Se aqui mede 7, essas duas são paralelas, então esse lado aqui, essa medida EF é igual à medida AB, que é 7 também. Se eu tenho 7, se eu tenho 13, tiro 7, sobra 6. O lado DE é igual ao lado FC, característica de trapézio isósceles também. Então cada lado aí acaba medindo 3. Cada um desses ladinhos mede 3. Tem triângulo retângulo aí? Tem 2, né? Tem até 2 triângulos retângulos aí. O ADE e o BFC. Esses dois são retângulos. A hipotenusa desse é AD, a hipotenusa desse é BC, e elas são iguais, tá? Essas hipotenusas são iguais, porque o trapézio é isósceles, esses lados são iguais. Então, se eu aplicar o teorema de Pitágoras nesses dois triângulos, o AD, que é igual ao BC, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso. 16 mais 9, 25. Raiz de 25 é 5. Vocês se lembram do triângulo, né? 3, 4, 5. Triângulo retângulo de catetos 3, 4. A hipotenusa é 5, sempre. Então eu tenho que o AD igual ao BC igual a 5. Posso então fazer o perímetro. 7 de AB, mais 5 de BC, mais 13 de CD e mais 5 de DA. 7 mais 5 mais 13 mais 5 é igual a 30. Esse é o perímetro desse trapézio isósceles. 15. O que eu usei aqui também? Usei o teorema de Pitágoras também para fazer isso aí. Mais um. 4. Na figura abaixo, o triângulo ABC é equilátero. Opa, ele é equilátero, tem lados iguais. E cada um dos seus lados mede 8. Opa, então cada um dos seus lados mede 8. Se AD é a altura, bom, se AD é uma altura, eu já sei que aqui é ângulo de 90 graus e sei que o BD é igual ao DC e é 4, né? Que é ângulo de 90 graus, e o BD é igual ao DC e vale 4. E mais o M é o ponto médio de AD, então AM é igual a MD e é igual a metade de AD. O M divide o AD em 2, né, daqui para cá. Eu quero saber o valor de CM. Tem um triângulo aqui, né, ó, triângulo, retângulo aqui. Vou aplicar Pitágoras no triângulo ABD, cuja hipotenusa é 8, um lado é BD que é 4, outro lado é AD, que eu não sei. Então o 8 ao quadrado é igual ao 4 ao quadrado mais o AD ao quadrado. O AD ao quadrado é 64 menos 4 ao quadrado, que é 16, é 48. O AD é raiz de 48, dá para fatorar. Vai ficar 4 raiz de 3. O AD é 4 raiz de 3. O MD é metade. O MD é metade do AD. Então o MD vai ser 2 raiz de 3. E daí que o MD é 2 raiz de 3? E daí que agora, ó, temos um triângulo retângulo aqui, MDC. Vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo MDC, ou CDM, tanto faz. De hipotenusa CM, que eu não sei. Lado MD, que eu sei 2 raiz de 3. E lado DC, que eu sei metade de 8 é 4. Então, o CM ao quadrado é o DM ao quadrado mais o DC ao quadrado. O DM, 2 raiz de 3. O DC, 4. CM ao quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. CM ao quadrado, então,
2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, 4 vezes 3, 12, 4 ao quadrado é 16, o cm ao quadrado vai ser 28, consequentemente, raiz de 28 é o valor do cm, que dá para fatorar 2 raiz de 7. Também, cadê o 2 raiz de 7? Aqui, 2 raiz de 7. Também usei Pitágoras no triângulo, Pitágoras no outro triângulo. Só uso Pitágoras aqui. Vamos para o quinto e último. A figura seguinte representa como 5 sabonetes esféricos, tangente uns aos outros e as paredes da caixa de secção quadrada. Então, são 5 sabonetes esféricos e estão tangente. Estão todos tangentes, então só tem um ponto de contato entre eles, entre os sabonetes e entre eles e a caixa. Sempre assim. Sendo 16 centímetros o comprimento do lado do quadrado, então o raio do sabonete esférico central. Olha só. Sempre que tiver esferas tangentes, círculos, circunferências, que estão tangentes, uma boa ideia é unir centros. Unir os centros das circunferências. Porque se elas são tangentes, da tangente, do ponto de tangência até o centro, é raio. Né? Então, vou aqui marcar os centros dessa circunferência. Aqui não está bem no centro, mas faz de conta que está. Vou marcar os centros dessa circunferência, vou marcar o centro, ABCD, tá? Vou marcar o centro da circunferência pequenininha lá. Dessa pequenininha. Muito bem, vou unir agora o centro C e D com uma reta. Uma reta que vai ser paralela ao lado do quadrado. Porque de C até o ponto de tangência é o raio dessa circunferência, de D até o ponto de tangência é o raio dessa circunferência, que são iguais. Então, essa medida dessa reta paralela é igual à medida do lado, que é 16. Ah, e daí? E daí, que olha só que legal. Do ponto de tangência até o centro é R. Do centro até o ponto de tangência é R. Do ponto de tangência até o centro é R. Do centro até o ponto de tangência é R. Então, esta reta paralela mede 4R. O lado do quadrado mede 4R. Eu sei que o lado mede 16, então eu sei o valor do R, que é 4. Achei o valor do raio da circunferência grande, é 4. Mas e o da pequena? Bom, vamos lá. Vamos unir os centros, então. Não falei que unir centro é uma boa coisa? Vamos unir o centro das 4 esferas. Se eu uno o centro das 4 esferas, isso é um quadrado, né? Esse lado é R mais R, 2R. Esse lado é R mais R, 2R. Esse lado é R mais R, 2R, R mais R, 2R. É um quadrado de lado 2R. Né? E esse quadrado tem diagonal. E a diagonal passa pelo centro dessa circunferênciazinha, porque ele está passando bem aqui pela tangente. Então, se eu chamar o raio, ou a diagonal de CB, eu tenho que o CB vai ser igual ao rainho da circunferência pequenininha, mais outro rainho da circunferência pequenininha, um raião da circunferência grande e outro raião da circunferência grande. Eu tenho que o CB vai piscar ali, ó. O CB é 2 errão mais 2 errinhos. Se o errão é 4, o CB é 8 mais 2 errinhos. Acontece que o CB é hipotenusa do triângulo BCD. Ó, temos um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Né? Então, se eu aplicar Pitágoras nesse triângulo, eu tenho que o CB ao quadrado é igual ao CD ao quadrado mais o BD ao quadrado. Esse cara é 8, esse cara é 8. 2R. 2R é 8, R é 4, então eu tenho que 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a diagonal CB ao quadrado. A diagonal é 64 mais 64, vai somar 128. O CB é a raiz de 128, que fatorado vai dar 8 raiz de 2. O CB é 8 raiz de 2. O CB é 8 raiz de 2, só que o CB ele é 8 mais 2R. 2R'inho.
Então, o 8 mais 2R, que é CB, é igual a 8 raiz de 2, que também é CB. Passando esse 8 para lá, 2R igual a 8 raiz de 2 menos 8. Se eu dividir por 2 agora tudo, vai ficar que o R, 8 raiz de 2 sobre 2, menos 8, tudo sobre 2. 8 dividido por 2 é 4, 8 dividido por 2 é 4, o R é 4 raiz de 2 menos 4. Que no nosso caso aqui é letra D. Perceba aqui que eu usei aqui Pitágoras. Usei Pitágoras em todos. Aí você tira uma noção do que é importante naquela relação métrica. Espero que vocês tenham entendido. Estudem, bons estudos e até a próxima.